Fala galerinha, nesse vídeo a gente vai aprender esse flyer do Corinthians aí. Ele ficou bem bacana dentro do Canva, tem várias técnicas de criação, então eu recomendo que você fique até o final, pois ele está no Canva gratuito. Então você que não tem um Canva Pro vai conseguir criar ele da mesma maneira. Antes de mais nada, só um recadinho para você que quer ganhar dinheiro com o Canva. Deixei meu treinamento fixado aí no primeiro comentário. Lá eu abordo desde a teoria do design até a parte da composição, né, onde eu te ensino a criar dentro do Canva, assim como é nesse canal, e a parte da execução, onde eu te ensino a conseguir os seus primeiros clientes, ok? Então lá, além de você aprender uma nova habilidade, você também aprende a monetizar ela. Recadinho dado, bora para a tela do computador para a gente aprender a criar esse flyer aí na prática. Bom, então aqui com o nosso Canva aberto, né, como vocês podem ver, eu já estou com a arte aberta aqui finalizada. A gente vai estar utilizando essas 4 imagens aqui, né, para estar criando o nosso flyer, e eu vou deixar elas disponíveis para download aí no Drive. Então na descrição, né, vai ter o link do Drive, é só você entrar e baixar, você já vai ter acesso a essas imagens. Né, as imagens que eu utilizar em PNG, eu vou deixar em PNG também, caso você não tenha um Canva Pro. Ok? No canal também tem vídeos de como remover o fundo de imagem, caso você queira criar de outro jogador, você pode seguir as técnicas que eu estou utilizando aqui, né? E tá replicando para outro jogador, outro time aí, tá bom? Fica ao seu critério. Mas para a gente fazer a nossa criação, né, eu estou utilizando as dimensões de 1080 por 1350, né, um formato aí para Instagram, formato de retrato, ok? E aqui num primeiro momento, né, a gente tem o nosso background zerado, né, vou deixar ele na cor preta. E aqui eu já vou estar fazendo a remoção do fundo das imagens aqui, ok? Duplicar para deixar essas imagens separadas aqui, separar para download depois. Remover o fundo, vamos remover o fundo. Remover o fundo dessas 3 aqui, ok? Então aqui ó, a gente já vai subir a nossa primeira imagem para cá. Ela está mais ou menos aqui. Lembrando que tudo que eu passar aqui, né, não é uma regra. Você pode aplicar do jeito que você achar mais interessante, né? Eu vou replicar essa criação que eu fiz aqui, explicando as técnicas, ok? Eu vou deixar minha imagem aqui, se quiser você pode inverter, colocar ela aqui, fica ao seu critério, ok? Então a gente já está com a nossa primeira imagem aqui, a nossa segunda imagem, deixa eu copiar ela para cá já. A nossa segunda imagem, eu deixei ela mais ou menos aqui mesmo, nessa posição que ela já está. Como você pode ver, a gente tem um recorte bem seco nela. Ela está encostando aqui e tal. Ela está encostando bem aqui, ó. Então, perfeito. A gente está com a nossa imagem aqui. Inclusive, ela está, né, dentro de um ponto de ouro. Né, existem 4 pontos de ouro aí que chamam bastante atenção dentro de uma criação. Né, então, ela está aqui no nosso ponto de ouro de cima. Então, ela chama bastante atenção. Né, ela está numa posição bem interessante, ok? Nossa segunda imagem, eu inverti ela. Né, então vim aqui, fiz a inversão, aumentei um pouquinho mais, coloquei ela aqui, isso está correto, coloquei ela aqui e o braço dele está saindo, então o braço dele está aqui, ó, ele está mais ou menos aqui embaixo, com o braço saindo aqui. Vou aumentar um pouquinho mais, show de bola, a gente já está com esse efeito aqui, bem interessante. Aí a gente entra nas camadas e eu vou movimentar essas 2 imagens abaixo da primeira imagem dele. Essa aqui vai ficar por último e essa aqui em primeiro. Show de bola! Estamos com as nossas 3 imagens aqui posicionadas. Vamos pegar uma forma. Opa! Peguei uma forma aqui dentro dos elementos, como vocês podem ver. Vou adicionar a cor preta. Vou vir em gradiente. Aqui eu vou adicionar a mesma cor e transparecer. Ok? Se adicionar outra cor aqui, fica totalmente visível essa outra cor, tá vendo? Então sempre quando você for fazer esse efeito esfumaçado, utilize sempre a mesma cor para ter esse padrão aí de uma cor só. Bacana, então estamos aqui ó, com o nosso efeito, o ângulo de 90 graus. Estiquei e agora, como vocês podem ver, eu já não tenho mais esse corte seco das 2 imagens aqui. E aqui eu vou duplicar, show de bola. E aí a gente pega essa nossa imagem do Memphis aqui e vamos colocar ela aqui em cima. Bacana, a gente já está com esse resultado aqui.
Eu vou tentar, dentro de efeitos, alcançar uma tonalidade mais parecida com essa para a nossa imagem ter uma harmonia visual melhor. Vamos diminuir um pouquinho da temperatura. Vocês podem ver, essa aqui está um pouco mais fria a temperatura. Nessa percepção, a questão, a nossa imagem zerada, essa aqui ela está mais quente do que essa. Então a gente já mexe na temperatura, a gente já ganha um aspecto bem parecido. Aí se a gente der uma estourada no contraste, a gente chega num resultado mais parecido ainda. Então aqui a gente já tem um resultado mais parecido. Vibração a gente pode deixar mais ou menos aqui nos 15, acho que está interessante. Acho que dá para tirar um pouquinho da saturação. Agora a gente já tem um resultado bem parecido. O Canva ele nos limita um pouco nessa questão, mas a gente consegue harmonizar bem aí de forma totalmente gratuita aqui dentro. Ok? Então bacana, a gente já está com esse resultado aqui muito interessante. Agora a gente vai pegar o símbolo do Corinthians. E o que eu fiz aqui? Eu vim do Outtone, um efeito gratuito do Canva. Colocar no branco, sombras no branco. E aí a gente já tem esse efeito totalmente branco aqui. Eu dei uma olhada no perfil deles, no Instagram, e vi que eles utilizam bastante nessa simbologia toda branca, ou toda preta. E eu acho que casa legal com a ideia, como o time trabalha muito nessa cor de preto e branco, eles não utilizam 3 cores, então casa bastante com a ideia. Já está com o nosso símbolo aqui, ó. Deixei ele aqui. E aqui em cima, ó, a gente está utilizando a fonte Glacial Indiferente. Indifference, O tamanho dela está em 9,8. Aqui a gente tem um espaçamento entre letras de 330. Então você vai vir aqui em adicionar fonte. Aqui, ó, texto, título, glacial. Você vai pesquisar por esse nome. Aqui você pode colocar um 9,8. Não, o nosso vírgula não apareceu. Ponto. Será que vai? Vou deixar no 9 mesmo. Ó, tá no 9. Vou escrever aqui Esporte Clube Corinthians Paulista. Só que é só para exemplificar e enriquecer um pouquinho mais a nossa arte com detalhes. Aqui a gente podia colocar a arte de um jogo. Quem acompanha o canal sabe que eu faço bastante essa ilustração de um jogo, como se tivesse um jogo, Se fosse um jogo aqui. Corinthians contra algum outro time. Aqui esse símbolo está muito grande, diminuindo um pouquinho, aí show de bola, bem legal. Agora vamos inserir novamente uma fonte. E aqui eu utilizo, eu gostei dessa fonte, eu acho que casa muito com a ideia, Eu acho que ficou muito interessante com essa ideia aqui do Memphis e tal. Ele, além de jogador, ele canta rap, ele já tem esse estilo, a questão das tranças. Então assim, pra mim, no meu ver, eu acho que encaixou bem a ideia. E aí você fica também à vontade para mudar de fonte. Quiser mudar a fonte, ó, utilizando a Celandine, fonte gratuita, como a gente pode ver, As fontes que tem a coroinha são as fontes pagas. Essa aqui é uma fonte gratuita. Então aqui, Celandine, show de bola. Vou escrever o nome dele aqui. Eu acho que tá no minúsculo, quer ver? Não, tá no maiúsculo mesmo. Memphis, vou diminuir aqui. E aqui a gente está trabalhando uma questão muito importante dentro do design, que é a questão dos alinhamentos e do tamanho. Como vocês podem ver, a gente está respeitando esse tamanho do Sport Clube Corinthians aqui em cima, porque isso traz um padrão visual, como vocês podem ver, e fica mais harmonioso posicionado aqui. Então a gente está meio como se fosse uma regra aqui seguindo, Isso é uma regra, da teoria do design, do alinhamento. Se você aplicar esse alinhamento, seu design visualmente ele vai ficar mais agradável, vai passar mais profissionalismo. Mas é subjetivo, caso você não queira colocar, não tem problema. Mas quando a gente coloca, a gente percebe que visivelmente
Cara, fica muito agradável de ver. Né? Então aqui, ó, essa landinha a gente vai vir em efeitos e vamos transparecer aqui. Vamos colocar aqui, ó, mais ou menos no 18, gostei. Aí aqui, né, a gente está utilizando o mesmo tamanho, como vocês podem ver. Aqui em cima a gente consegue ver o tamanho também. Se quiser replicar o mesmo tamanho, ó, 52 aqui tá. E aqui ela tá praticamente no 10, né, por isso que tá um pouquinho maior. Então vamos colocar no 10, aumentou, jogamos para cá, um pouquinho mais para cá, show de bola. Aqui, vamos aumentar um pouquinho a nossa fonte. Acho que aqui já está interessante. Acho que o símbolo aqui em cima ele está menor. Essa aqui está em 52. Ah, cliquei na de baixo. A de baixo está em 52 e a de cima em 38. Aqui tá certo, ó, praticamente está em 37. Né? E essa aqui a gente vai chegar no 51, se a gente for seguir a lógica de cima. Então 51, bacana, ó, mesmo tamanho certinho. E aqui a gente pode aumentar um pouquinho esse símbolo. Podemos colocar ele um pouquinho mais para o lado. A gente tem esse alinhamento aí bem bacana. Aqui, ó. Desde que eu comecei a seguir essa regra do design, cara, eu falo pra você que eu não consigo mais sair dela. Não consigo sair. Pra mim casa bastante a ideia. Então aqui eu vou aumentar esse espaçamento de linha, vou colocar 332 aqui. Só para alcançar ali, só um toque mesmo. Show de bola para mim. Agora sim, temos esse conjunto aqui, representando o nome dele, o símbolo do Corinthians. Então aqui, acredito que vocês entenderam bem, né, a minha ação de escolhas. Né, aqui eu entrei nas camadas, com o atalho Alt F1. E vou agrupar todos eles, porque agora eu posso movimentar tudo junto e para mim fica muito mais fácil. Essa ideia fica muito mais simples para mim. Então beleza. Estou aqui com eles, acredito que está bem posicionado também. Está quase num ponto de ouro aqui embaixo. Descer mais um pouquinho. Vou deixar. Aqui está interessante. Show de bola. Aí agora a gente vai pesquisar por onda. Vamos pesquisar em inglês. O Canva é uma ferramenta nativa aí da Austrália, então o inglês, sua língua nativa, a gente pesquisando em inglês a gente tem resultados mais assertivos, beleza? Se você pesquisar em português também, você vai conseguir localizar da mesma maneira, mas já até me acostumei a pesquisar em inglês, porque eu acho os resultados mais interessantes. A gente está aqui, ó, com a nossa onda. E aqui uma dica. Caso você ache legal, você pode testar. Ó, dupliquei aqui, Ctrl D, utilizei o atalho Ctrl D para duplicar. Vou colocar no preto. E a de baixo, vou colocar esse preto aqui na de baixo. Não, tá. Como que eu tinha feito aquele efeito? Preto e a outra, cadê a outra? Pra gente conseguir visualizar ela aqui, eu vou mudar ela de cor, vou deixar ela no vermelho. Ok. Então eu quero exemplificar como se fosse uma linha, por exemplo. Então aqui eu posso deixar no preto, essa aqui eu deixo no branco. Duplico ela mais uma vez. Aí a gente já tem esse efeito aqui de linha, ó, se achar interessante. Essa... Perdão. Essa outra, a gente nem precisava ter criado essa primeira aqui. Aqui foi só para exemplificar o efeito. E aqui você pode criar mais uma branca. Vamos deixar essa branca mais ou menos aqui assim. Aqui a gente consegue criar mais uma branca, ó, dupliquei. Jogar ela para cima, descer ela aqui, ó. Tem esse efeito aqui, ó. Também fica interessante eu testar essa ideia. Né? Então aqui em cima a gente consegue ver a diferença, ó. Para mim fica bem interessante. Então o que eu fiz? Dupliquei, como vocês puderam ver. Né? Então estamos com um elemento repetido aí 3 vezes para chegar nesse efeito aqui. Beleza? Se você quiser deixar só uma mesmo, pode deixar também. Fica ao seu critério. A gente já está finalizando o nosso design. Vou pesquisar aqui, ó, por brilho agora. E a gente pode filtrar para gratuitos.
Não é brilho, é luz. Luz, vamos pegar esse aqui, ó. Achei ele interessante, eu gosto dele. Acho que ele enriquece bastante a arte. Podemos duplicar, jogar aqui, duplicar mais uma vez. E agora a gente tem um brilho todo nele, tá vendo? Interessante, então vamos dar um destaque a mais pra ele. Né? Então eu particularmente gostei. Né? Pra mim ficou bem legal com a ideia. Caso você queira utilizar também, não queira, fica ao seu critério. Dupliquei ele mais uma vez e vou jogar ele aqui atrás agora. Entrar nas camadas aqui e jogar ele aqui, ó. E aqui, ó. Jogar ele aqui, ó. Consigo duplicar também, ó. Deixar ele aqui. Duplicar mais uma vez e deixar ele aqui. Consigo até diminuir aqui, ó, para não aparecer aqui embaixo. Tá aí. Aqui em cima, se eu não me engano, eu utilizei só um, ó, e eu aumentei ele bastante. Porque eu já utilizei 3. Então, pra gente seguir a mesma ideia, vou apagar todos. Deixa só isso aqui, vou aumentar ele bastante aqui, ó. Ó, show de bola. Diminuir aqui para não aparecer aqui embaixo. Bacana. Agora a gente vai pegar a nossa imagem da Neoquímica Arena. Vamos jogar ela aqui. Aumentar ela bastante. Vou colocar ela aqui, ó. Para mim tá interessante. Agora eu vou nas camadas, vou jogar ela lá atrás, deixar ela por último. E aqui eu vou alinhar aqui, ó. Já tem esse efeito aqui, ó, bem legal. Para quem gosta já dá até para deixar assim. Mas para casar mais ainda essa ideia a gente vem aqui nos efeitos, podemos jogar a saturação lá embaixo. Ó, agora já está casando bem mais a ideia, tá vendo? Tá muito legal para mim. Só que para mim eu ainda acho que ela briga muito com as imagens, então posso além de tirar um pouquinho da transparência, ó. Bacana, resultado legal. Posso também aí tá dando uma desfocada nela, né? Diminuir um pouquinho o desfoque. A gente pode diminuir o desfoque ou a nitidez, eu acredito. Quer ver? A nitidez. A nitidez ela não fica, não desfoca tanto, né? Então vamos aqui, desfoque. Efeito do Canva. Vamos colocar a intensidade aqui mais ou menos no... Acho que, cara, 24 tá interessante. Ó, show de bola, a gente já está com esse resultado aqui bem bacana, né, como vocês podem ver. E por último, escrever Timão lá atrás. Então, fonte, então tamanho 425, tá bom? Vem aqui em texto, né? Deixa eu escrever Timão. Eu não coloquei o acento, cara. Porque senão esse acento ele ia ficar em cima das imagens. Como é só para exemplificar, vai ficar lá atrás. Vou colocar aqui também certinho, 425. Ó, 425. Bacana. Bacana. 425 tá certo. Vou colocar ela aqui, ó. Jogar ela lá atrás, deixar em cima apenas da Neoquímica Arena. Vou duplicar ela e eu vou deixar ela aqui, ó. E aí foi por esse motivo que eu não coloquei o acento, tá vendo? O acento ele iria atrapalhar aqui, cara. Então eu deixei sem acento mesmo, né? Para poder exemplificar a ideia. E aqui em cima, no de cima, eu vim em efeitos vazado e deixei no 1, para a gente chegar nesse efeito aqui. E aqui a gente pode pegar, vou entrar nas camadas, com a tecla Ctrl, eu vou selecionar as duas imagens do Manf e os dois degradês para descer eles um pouquinho e a gente ter esse resultado aqui. Ó, dá para subir um pouco, dá para deixar mais ou menos aqui, cara, eu acho que aqui tá interessante. E tá aí, a gente já replicou essa imagem de cima aqui. E para finalizar tá faltando apenas um toque, que é pegar esse efeito aqui, ó, duplicar ele, nosso efeito esfumaçado, e jogar ele aqui, ó, para ele dar uma suavizada aqui nas nossas laterais da nossa imagem. Aqui você pode aumentar, se você achar interessante, ou diminuir. Eu prefiro deixar um pouquinho, bem pouco, como vocês podem ver, só um detalhezinho.
e acima também das imagens do Memphis, para dar essa suavizada na imagem dele também. Beleza? Então aqui ó, a gente está aqui ó, podemos diminuir para não pegar no branco aqui embaixo. E estamos praticamente finalizando. E vou duplicar mais uma vez. Dupliquei ela aqui ó, e vou jogar ela lá em cima. Ó, quer ver? Cadê? Aqui eu vou girar. Deixar em 90 graus. Show de bola. Cara, tá aí. Replicamos aqui a nossa imagem dentro do Canva, utilizando somente Canva gratuito. A gente chegou nesse efeito aqui muito bacana de edição. Acho que essa imagem aqui eu ainda quero aumentar um pouquinho. Essa aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho mais. Essa aqui dá para aumentar um pouquinho mais também. Pronto. Tá aí, a gente tá com a nossa imagem bem bacana aí do Memphis Depay, jogador do Corinthians, né? Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Tentei ser o mais direto possível, passei várias técnicas, questão do alinhamento, questão da repetição aqui atrás do nome, como a gente pode ver, né? Como a gente retira um corte seco também, né? E a questão das pesquisas dentro do Canva, eu acredito que isso, né, pode te ajudar aí nas suas próximas criações. Então, se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal, né, deixa aquela curtida e faz um comentário, deixa uma sugestão de que flyer você gostaria de ver nesse canal, né, de que criação você gostaria que eu trouxesse, né, porque isso mostra para o YouTube que esse é um vídeo relevante, né, e o trabalho que eu tenho para fazer o flyer, para fazer o vídeo, ele é recompensado no YouTube. Recomendo esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Então eu agradeço, né, quem chegou até aqui e tamo junto, até a próxima.